Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da TV OAB Caruaru no YouTube Brasil. Um episódio especial neste domingo, é um episódio sobre exame de ordem, lembrando que neste domingo será realizado o 40º exame de ordem aqui na nossa cidade e desejo desde já boa sorte a todos os examinandos. Que Deus ilumine vocês, que vocês façam uma excelente prova. Lembrando que hoje serão 393 examinandos aqui em Caruaru que irão se submeter ao exame e os portões serão abertos a partir das 11 horas, com encerramento às 12h30. Peço também que vocês curtam esse episódio, compartilhem, marque aqui o sininho em cima para que vocês possam receber toda vez uma notificação do conteúdo novo do nosso podcast e se inscrevam no nosso canal. Nós fazemos com muito carinho e dedicação esses episódios do podcast e o mais importante é a gente difundir o conteúdo e valorizar aqueles que participam, do nosso podcast com informações de qualidade. E hoje, esse programa especial, como eu falei, é sobre exame de ordem e teremos a presença da nossa comissão de estágio de exame de ordem da OAB Caruaru, que vem fazendo um excelente trabalho na nossa subsecção, sendo referência em todo o estado pela atenção e dedicação que todos eles trabalham, não só no dia do exame, mas também antes, porque a ação ela começa dias antes, semana antes, do exame de ordem. Agradecer ao nosso presidente da comissão de estágio de exame de ordem, Lucas Villanova, Dr. Everton Mateus, que é o vice-presidente, e também Dr. Wilson Monteiro, que está aqui como convidado. O Wilson que recentemente se inscreveu nos quadros da OAB, recentemente jurou, e pode contribuir também sobre sua experiência do momento que ele estava sentado nas cadeiras para fazer o exame e também após a aprovação a importância dessa ação da OAB Caruaru que perdura já há praticamente 9 anos em que todo exame de ordem nós estamos presentes no local de prova. Então, gostaria de desejar um bom trabalho, Lucas, hoje. Obrigado, no exame de ordem, e parabenizar pelo seu trabalho e agradecer pela sua dedicação, pela sua atenção com as ações da OAB Caruaru. Obrigado, presidente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, já que a gente também vai falar de exame de ordem aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a todo o suporte que a OAB Caruaru tem dado, não só a mim, a confiança no trabalho da gestão, mas também a toda a minha equipe, porque não é um trabalho que se realiza sozinho, tem sempre gente do meu lado para ajudar, porque senão ninguém chega em canto nenhum. Desde já, desejar boa sorte a todos os examinandos que a gente vai encontrar hoje, lá na A6, que é nosso local de prova, e, como eu sempre digo, mantenham a calma. É só mais uma fase, é só mais um momento e vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Lucas, obrigado. Quero agradecer aqui a várias pessoas que estão nos acompanhando na live. Beatriz, Bruno, Kate, Eva Oliveira, presidente da Comissão de Direito Penal, Leidiane Nascimento, Jonathan Chaves, Roberto Hermes. Bom, tem Gilberto Rodrigues de Altinho, advogado de Altinho, João Cleto também, que está aqui prestigiando de Sertânia. Obrigado, João Cleto, Bruno Paiva, enfim, vários colegas advogados e estudantes também que estão nos acompanhando. Desejar também um bom trabalho hoje, Dr. Everton, e mais uma vez obrigado pela sua dedicação nas ações da OAB Caruaru. Obrigado, presidente, e eu que agradeço por todo o empenho que a OAB vem realizando para todos os examinandos da ordem, vem sempre acompanhando nas universidades o trabalho sendo realizado, o acompanhamento da prova, e agradecer pessoalmente, agora é um depoimento pessoal meu, que desde a primeira vez que lhe encontrei num congresso aqui de Direito, que lhe procurei para saber como eu poderia lhe ajudar na OAB, o senhor prontamente me encaminhou para essa comissão, a comissão de estágio e exame de ordem. Então, hoje é o dia que eu tenho de agradecer também essa oportunidade, tá? Obrigado, Everton. Fico muito feliz, Então, assim, é a semente que a gente planta ao longo dessa nossa caminhada e o trabalho da OAB é um trabalho voluntário. A gente precisa cada vez mais de colegas advogados bem intencionados que têm essa predisposição em servir e fico muito feliz em saber que eu contribuí de alguma maneira para a sua caminhada aí. Fico também muito feliz em saber que você contribui de maneira magnífica também para a nossa comissão. Não é, Everton? Obrigado mesmo, meu amigo. E agora eu queria passar também a palavra para o amigo Wilson Monteiro,
que hoje é advogado, né, inscrito nos quadros da OAB, mas algum tempinho atrás ele estava, nesse momento, se preparando para fazer o exame de ordem e, graças a Deus, obteve a aprovação. Obrigado, Wilson, pela sua presença. Eu que agradeço, presidente, o convite ao senhor, né, mais uma vez, dando espaço para falar. E o senhor sabe que o senhor foi fundamental também na minha aprovação, né? Vamos debater um pouco mais na frente sobre, mas eu agradeço ao senhor muito a oportunidade e a perseverança. O senhor foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato, mesmo antes de entrar na OAB, de ingressar aos quadros, num domingo de prova, né? E, mais uma vez, muito obrigado, eu lhe agradeço a oportunidade. Obrigado, Wilson. Fico também feliz em saber assim que a gente contribui de alguma forma, seja com uma palavra amiga, né, um aperto de mão, e assim, possibilitando com que a nossa advocacia fique cada vez mais fortalecida, né, com a presença de todos vocês aqui no podcast. Viu? Bom, vamos iniciar agora o nosso trabalho e vamos falar um pouco mais sobre as ações, Lucas, da comissão. Então, para aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que nunca ouviram falar da Comissão de Estágio de Exame de Ordem, eu gostaria que você falasse, né, qual é o papel da Comissão de Estágio de Exame de Ordem, né, e as ações que são feitas. Bom, a comissão, muita gente não sabe, mas é uma comissão das poucas que mantém em toda a gestão. Ela sempre está, independentemente do nosso gestor. Comissão permanente, é uma comissão permanente. E, obrigatoriamente, a comissão começa lá com o novo estatuto da OAB, que determina que o exame de ordem se torne obrigatório. Então, é importante que a OAB acompanhe a aplicação do exame, porque nos interessa também saber se o exame está fluindo da maneira que prevê o edital. É um certame como qualquer outro que a gente tem. É uma prova que vai nos apresentar os novos advogados, mas nossos colegas de trabalho. É um exame importante, porque dá uma balizada no mercado que tem muitos bacharéis em direito. Então, o trabalho da comissão, para além do acolhimento que a gente iniciou há 9 anos... 2016. Era vice-presidente. Isso. Lá em 2016, na época, eu ainda era estudante e vi esse trabalho começar. E desde então, a gente, além do acolhimento ao aluno, que é algo muito importante, porque é um momento importante na vida de cada advogado fazer o exame de ordem. A gente passa 5 anos dentro de uma faculdade e a gente sempre escuta: e aí, quando é que vai fazer o exame de ordem? Já passou no exame de ordem? E a gente entende a importância de se fazer e também a importância de ser aprovado. Então, é um momento de dificuldades, porque a gente precisa abdicar de algumas regalias, a gente precisa abdicar de tempo de família, abdicar de, às vezes, até mesmo da gente por algo que a gente sonha. Muitos querem ser advogados e desejam isso. É um sonho, é um objetivo. Então, o trabalho da comissão parte para acolher o estudante que chega, o examinando, que está ali, porque eles precisam entender que a OAB está junto deles, desde antes mesmo deles se tornarem advogados. Então, a comissão, ela é uma comissão que é ampla, né? Porque é estágio e exame de ordem. Então, a gente acompanha esse futuro advogado desde a faculdade até ele se tornar advogado. E a gente também acompanha um pouco dos bastidores junto à equipe que trabalha todo domingo, para saber se está tudo certo, se as coisas estão fluindo, se eles estão precisando de algum suporte. Até porque, quando o exame começou, a competência de administrar ele era das seccionais. Aos poucos, ele se tornou unificado. Então, hoje, quem administra esse exame é o Conselho Federal. Só que são 27 unidades federativas, ao mesmo tempo, fazendo uma prova. Então, você ter controle de um Brasil desse tamanho, que tem muitas peculiaridades, não é uma atividade fácil. Então, por isso que a gente se divide para acompanhar, de fato, se está tudo certo, se a equipe precisa de mais algum suporte, o que é que a gente, enquanto instituição, também pode oferecer para aquelas pessoas que estão ali. E dentro do exame de ordem, é interessante salientar, os fiscais, muitos deles são advogados, porque é uma exigência também que o fiscalizador seja advogado, porque ele vai entender um vade-mecum, ele vai saber manusear, ele vai conseguir
pescar ali o que pode ser feito para melhorar até mesmo para ele enquanto aplicador. Então, é todo um trabalho que a gente busca para, de fato, melhorar o dia do exame, deixar ele até um certo ponto mais confortável dentro de toda aquela tensão. Eu lembro, o exame ainda era aqui na FAVIP, a gente entrou numa sala, tava aquele clima tenso que parecia prova final de processo civil, sabe? Aquele clima que, pronto, vai todo mundo reprovar. Aí a primeira coisa que eu disse, gente, calma, respirem, é só mais uma prova. E é sempre bom salientar. Não define o tipo de profissional que você vai ser. O exame de ordem ele é importante, ele é necessário, pelas razões que a gente sabe, mas ele não define. Eu conheço grandes advogados e advogadas que precisaram de um tempo maior para passar no exame de ordem. A gente sabe que passar de primeira é muito massa. Mas no final não vem qual foi o exame que você passou na carteirinha, Sim. se você passou com 10 ou não, se você passou com o mínimo. Você é advogado. E eu acho que o mais importante é isso, é você entender, você é advogado ali. E você compreender que o exame, ele vai... É para entender se você é advogado, é muito importante. Eu acho que foi uma chave que eu virei quando eu estava estudando para o meu exame de ordem, que eu estava estudando para ser advogado. Eu não estava estudando para entender o direito em si. Eu estava fazendo uma prova para me tornar uma pessoa que executa o direito. E eu digo sempre, Lucas, que todo mundo que vai fazer o exame de ordem tem que encarnar, de fato, Isso. a figura do advogado. Isso. Né? Então, assim, é um exame que ele não mede apenas o seu conhecimento jurídico, obviamente, mas a sua vontade de ser advogado. Isso. Né? E a gente sabe que tem muitas histórias de superação, e quando eu falo de superação é de precisar ter entrado com recurso na primeira fase, na segunda fase, né? Então aquela ansiedade. Então isso é muito importante, esse registro sobre você encarnar de fato Isso. a figura do advogado no exame de ordem. Você encarna dali. A sua advocacia, você começa ali no exame de ordem, porque você está defendendo o maior interessado da sua vida, que é você. Você está defendendo os seus interesses. É muito difícil a gente advogar para você, para fazer... Em causa própria. Em causa própria, mas ali é o início. Então você tem que entender, eu estou fazendo uma prova para ser advogado, não existe... A gente tem que entender onde a gente se localiza dentro do processo. Se eu estou numa ação civil, eu estou pelo autor ou pelo réu. Se eu estou numa ação penal, normalmente eu só estou pelo réu, dependendo do tipo de ação penal que eu tenho ali. Se for um direito tributário. Então, você conseguir se localizar dentro daquela pirâmide onde tem o juiz e as duas partes, você conseguir se localizar ali é o mais importante. Sempre lembrando que você vai estar na cadeira do advogado. E eu gostaria também assim de ouvir Everton sobre sua experiência, Everton, como vice-presidente da comissão e o trabalho que é feito no dia do exame de ordem, o que é que isso contribui também assim para você, para a nossa classe dos advogados, qual é a lição de vida que você toma num momento como esse, que é um momento muito fragilizado, né, emocionalmente, que as pessoas estão naquela expectativa de ser aprovado. Eu acho que o trabalho da comissão ela é essencial para poder trazer a tranquilidade para o examinando que vai realizar a prova, que chega, como o Lucas disse, exausto, né? Cansado de tudo, muitas vezes desacreditado de si mesmo. Mas o exame, ele não é tudo, e na verdade o examinando ele precisa ter uma estratégia muito grande antes e durante a prova. Apesar de eu ter adotado algumas estratégias para poder fazer a prova, no dia da segunda fase, que é esse próximo exame agora, 40º exame, no dia da minha segunda fase, que foi o 32º exame, se eu não me engano, salvo engano, eu passei 15 minutos, assim, bloqueou a mente. Eu não sabia responder as questões que eu estava lendo ali. Então eu precisei, além do controle, da estratégia, de ter adotado essas estratégias, eu precisei de 15 minutos da minha vida de parar para poder me tranquilizar, para me poder refletir o que é que estava acontecendo ali e começar a fazer as questões. Então, comecei fazendo por estratégia de alguns professores que faz concurso e tudo, fazendo o que eu sabia fazer de mais fácil. Isso na primeira ou na segunda fase? Na segunda fase. O que eu sabia fazer de mais fácil na segunda fase,
era as 8 questões ali de responder, né? Que não era a peça. As Então, discursivas, né? As discursivas, isso. Então comecei a fazer logo elas, deixei ali um esboço pronto e comecei a fazer a segunda peça, né? A prova prática mesmo. Então, assim, qual a importância da OAB que eu vejo? A OAB nos tranquiliza desde o começo, desde aqui e agora, desde quando ela está lá presente, entregando a sua mensagenzinha de agradecimento. O chocolate da sorte. O chocolate da sorte. Sim. O Wilson vai falar bem também dessa parte aí, que já foi o mais próximo examinando, né? E eu vejo a nossa comissão assim, que ela é atuante, no sentido de que a gente, além de estar proporcionando esse bem-estar para o examinando que chega nesse momento de conflito, acolher o estudante bem antes, ela é essencial. A gente também vai falar um pouco daqui a pouco, sobre a importância também dos estágios, que os estágios também são essenciais para você se enquadrar naquela atuação da advocacia que você vai prestar no dia do exame da ordem. Se você vai escolher o direito civil, o direito penal, o direito trabalhista, enfim, cada um com a sua vocação, com o seu interesse, com suas... ou estratégias. Estratégias também. Porque nem sempre aquela segunda fase que você opta vai ser a que você vai seguir carreira, né? Vai ser especialista. Exatamente. Então, assim, eu estou aqui hoje agradecendo, né? Eu já fui ouvinte, né, da comissão e hoje eu estou aqui falando, né, como vice-presidente, um agradecimento mais uma vez ao OAB pelo compromisso que vem realizando de todos os exames de ordem e também como gestão. E relembrar, né, que o presidente foi quem lançou esse acompanhamento aos exames de ordem, né? Que eu venho sempre acompanhando ele desde quando ouvinte lá, que as suas dificuldades, quando foi prestar o exame de ordem, as dificuldades de ter uma pessoa ali presente da OAB, de ter um advogado presente, isso aí é essencial, gente. Você que vai prestar o exame agora, dia 19, 40º exame, ter a OAB presente lá já vai trazer um certo conforto para você. A gente não vai lá estar respondendo resposta para ninguém, mas a gente vai estar lá com todo o compromisso de assegurar a aplicação do edital, assegurar a legalidade e também dar o conforto também para quem está no outro lado do balcão, quem está fiscalizando a atuação dos próprios estudantes, o exame dos próprios estudantes. E eu acho que é isso. Espero ter contribuído um pouco também nesse podcast. E Everton, eu que agradeço pelo registro do trabalho realizado, né, por todos nós e pelo fato da ideia, né, que eu tive isso em 2016 enquanto vice-presidente. Eu lembro isso foi assim que a gente assumiu a gestão, eu senti a falta na época que eu fiz o exame de ordem, da presença dos membros da OAB. Então, quando você é estudante de Direito, você vai fazer o exame de ordem, pelo menos na minha cabeça, eu tinha a ideia que eu encontraria toda a equipe da OAB, tinha uma recepção e etc. Mas, na prática, naquela época, não foi assim. Então, quando você ocupa um espaço que você pode fazer a diferença, então é para isso que nós estamos aqui. Correto? Não só eu, como Lucas, Everton, Wilson também aqui e outros colegas que fazem parte do sistema OAB. Então, essa foi uma ideia que eu tenho muito carinho, inclusive, porque assim, várias vezes eu deixei de voltar de viagem no domingo para voltar no sábado, para poder no domingo estar logo cedo aqui em Caruaru e dar essa palavra, né? Tem coisas, eu acho que assim, todos nós que estamos aqui, nós temos amor em servir, né? A gente tem uma verdadeira paixão em servir e fazer um melhor trabalho possível para a nossa advocacia, para a nossa sociedade. E o exame de ordem, toda vez quando eu estou lá, eu me coloco sempre no papel daquela pessoa que está ali sentada na cadeira com aquela expectativa de ser aprovada, assim como você, Everton. No momento que eu fui fazer minha prova também, na segunda fase, me deu aquele branco, né? Aí você para, respira um pouco, se concentra, vai fazer as questões que você tem mais facilidade e o conhecimento vai chegando e depois você vai concluindo o seu raciocínio jurídico ali e no final, se Deus quiser, dá tudo certo.
Então, assim, agradecer a toda a nossa equipe, porque ao longo desses 9 anos, praticamente, várias pessoas já nos acompanharam, né? Então, ou seja, e hoje são vocês que estão fazendo esse trabalho aqui no dia do exame de ordem. Agradecer a Carlos Kurt também, que é um grande parceiro, é o coordenador do exame aqui em Caruaru, e alguém que desde o primeiro momento esteve conosco juntamente com Genesi Oliveira, também um grande amigo, grande parceiro, sempre presente nos exames de ordem. E é muito interessante quando você, com a palavra, e o Wilson, eu vou passar a palavra para o Wilson agora, mas ele poderá dar o seu testemunho a respeito de o quanto ajuda, né, essa mensagem, essa presença nossa no dia do exame de ordem e todo o trabalho que é desenvolvido perante o estudante para que ele entenda o que é a instituição que ele fará parte, né, após a aprovação do exame. Então, mais uma vez, obrigado, Everton. E agora eu gostaria de ouvir o Wilson, né, nosso colega advogado, que recém-ingressa aqui na nossa subsecção, e fico muito feliz em dividir a bancada com você, Wilson. Eu que fico feliz, presidente, de dividir a bancada com o senhor. Retornando ao assunto do exame de ordem, eu me lembro que no dia eu estava bastante nervoso, né? Eu até fui fazer a prova de fone de ouvido, não fazer a prova, mas eu preferi caminhar da minha casa até o local de prova, que foi às 6, com fone de ouvido, para tentar me tranquilizar. De primeira mão, eu tive um contato com vocês, lembro que estavam os 3 senhores lá, me deram um chocolate da sorte. Boa. Né? Isso já foi na SES ou foi na Favip? Na SES, foi a primeira vez na SES. Pronto. Aí já me deram um chocolate da sorte. Lembro até que o senhor falou, aqui é o chocolate da sorte, o chocolate da aprovação. Aí eu comeu que o chocolate passou. Fui pra sala, mesmo assim ainda eu estava bastante nervoso no dia, muito nervoso mesmo. Com pouco tempo depois, antes de entregar as provas, vocês 3 passaram lá, senhores passaram lá. Tranquilizou um pouco a gente. Foi muito necessário, principalmente para mim que estava muito nervoso. Como o Everton falou, existem várias estratégias para fazer a prova. Eu fui com várias na cabeça e não fiz nenhuma. Inclusive, eu estava tão nervoso que eu não consegui dormir no dia do exame. Eu virei a noite acordado estudando e fui direto de casa para fazer a prova. Nenhum cochilo. Fui direto. Não consegui seguir nenhuma estratégia. Mas graças a Deus, primeiramente a Deus, segundo a abdicação, o esforço, consegui obter a aprovação no 38º exame de ordem. Mais uma vez, agradeço a vocês pela tranquilidade que passaram na sala, né? Eu estava bastante nervoso, deu aquele branco antes mesmo de começar a prova, né? Por falta de sorte, ou por sorte, veio a peça que eu mais odiava, mas graças a Deus estava bem completo no conteúdo, estava sabendo legal, e é isso. Ô Wilson, me diz assim, qual é a mensagem que você considera que mais marca naquele momento que você estava fazendo o exame de ordem? Na verdade, estava prestes a fazer, no momento que a gente entrou na sala. Então, qual é a parte que você mais marcou? Presidente, a que mais marcou, eu acredito que o senhor olhou para o pessoal da sala, principalmente para mim, eu estava bem na sua frente, e disse para a gente ser perseverante, que era somente uma prova, que não definiria o profissional que nós seríamos no futuro. Aí foi uma coisa que me marcou bastante, porque eu fiz, não, realmente, se eu não passar nessa, vai ter outras chances. Sim. Essa não vai ser o fim da minha vida. Pois é. Foi o que me tranquilizou bastante, e de fato foi o que me fez concentrar na prova e obter a aprovação. Que bom. É exatamente isso. A gente não pode achar que um pedaço de papel, por mais importante que seja para nossas vidas, mas que vai definir, né, o nosso caráter, que é mais importante do que a própria vida, né? Como eu sempre digo, ali é mais um desafio que nós temos. Hoje, por exemplo, a grande parte do pessoal que vai fazer esses 393 examinandos, hoje o grande desafio é ser aprovado nesse exame. Mas amanhã tem uma entrevista de emprego, tem uma monografia, tem uma pós-graduação, doutorado, etc. A vida é feita de desafios, e se todo desafio a gente ficar nervoso e preocupado, claro, a gente é ser humano, nervoso não tem como a gente não ficar, mas se a gente deixar com que isso atrapalhe, de fato, todos os processos que nós iremos passar ao longo da vida de desafios, eles serão ainda mais difíceis do que eles já são, né? E Wilson, tem alguém na tua família que é advogado ou não? Ninguém. Você é o primeiro. Sou o primeiro. E durante a academia, durante a faculdade, assim, quais foram os grandes desafios que você
teve no curso de Direito? Presidente, eu acredito que meu maior desafio na faculdade foi trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Era muito cansativo, bastante. Chegava de noite na faculdade, chegava exausto. Mal conseguia estudar. Eu tirava, na verdade, os dias que eu estudava eram sábado e domingo, que eu não trabalhava. Eu abdiquei, acho que 5 anos da minha vida, todos os sábados, todos os domingos, para estudar. Quando terminou a faculdade, eu também não pude fazer o OAB de primeira, porque eu só faço aquilo que eu estou preparado, sabe? Sou dessa linha de pensamento. Assim que acabou a faculdade, acho que poucos meses depois, acho que 3, 4 meses depois, eu prestei a primeira fase do exame de ordem e, graças a Deus, fui aprovado. E na segunda foi justamente esse episódio que a gente está relatando aqui, que foi na 6. E você trabalhava onde na época da faculdade? Eu trabalhava numa madeireira, lá perto da minha casa. Sim. Só que era bem puxado, bem puxado. Já trabalhava justamente para isso, para pagar a faculdade. Entendi. Já tinha esse sonho já desde criança, 10, 11 anos. Falei, não, vou fazer direito. Eu dizia a minha mãe e tal, me ajudaram, graças a Deus. E foi os 5 anos nessa luta. E a pressão da família existe, na verdade, existiu pressão da família no exame de ordem ou não? Presidente, por incrível que pareça, não. Né? A gente vê muitos familiares aí pressionando os filhos para passar, não. Quando eu desisti não, né? Quando eu decidi, na verdade, fazer o exame de ordem, meu pai me deu força. Eu não, cara, se não passar, passa na outra, todo ano tem. E foi o que me tranquilizou, mas ao mesmo tempo me deixou nervoso, né? Eu falei, não, quem quer? Ninguém gosta de reprovar. Sim. Né? Ninguém gosta de reprovar. Mas eu vou com o que eu sei. Estudei bastante, estou preparado. Um dos fatores que atrapalha, de fato, é esse nervosismo. Como eu disse a vocês aqui, eu não consegui dormir no dia da prova. Eu virei a noite acordado estudando. Mas graças a Deus, quando eu cheguei lá, vocês me deram uma tranquilizada muito boa. Muito boa. Eu lembro que quando saíram da sala, eu estava bem tranquilo já. Explicaram o senhor, né? O senhor Lucas, o colega Everton também. Explicaram a necessidade de ter humildade até na hora de fazer uma prova. Né? Porque a vida não acaba ali se você reprovar. Isso. Né? Quando foi o que me tranquilizou bastante, graças a Deus consegui sair vitorioso naquele dia. Que bom, Wilson, muito feliz assim em conhecer tua história, tua trajetória, né, esses desafios. Você vê que tem pessoas que passam os 5 anos da faculdade só estudando, sem trabalhar. Você foi uma pessoa que precisou se desdobrar, trabalhando, estudando, e no final conseguiu o seu objetivo. Então, muitas vezes a gente se sabota, né, colocando as dificuldades da nossa vida como um empecilho para conseguir o seu objetivo. Mas eu vejo que é o contrário. Quanto mais obstáculos você tem na vida, né, então isso são desafios que só apenas mostram o quanto você é merecedor daquela conquista. Né? Quanto maior o seu sonho, mais dificuldade vocês vão encontrar, mas ao mesmo tempo essa superação ele faz parte do processo. Né? Mais importante do que o resultado é o próprio processo que vai lhe qualificar para que você consiga os seus objetivos. E assim, e hoje, você pode dizer assim que considera feliz, né, por ser advogado? Como é que você vê esses desafios da advocacia? Me considero muito feliz, bastante. Eu nem acreditei, na verdade, que eu passei, né? Acho que foi o melhor dia, o dia mais feliz da minha vida, o dia do resultado. Quando eu olhei, eu me lembrei de tudo que eu passei, né? Dos 5 anos de faculdade, dos dias de trabalho, que eu saía cansado, ia fazer prova. Muitas vezes não conseguia estudar, né? Obter ali a nota mínima para passar, tranquilo. Mas muito feliz até hoje. Às vezes eu olho para a carteirinha da OAB e fico, rapaz, quem diria que há 6 anos atrás eu nem imaginaria chegar onde eu cheguei hoje. Muito bacana. É interessante isso, porque você faz uma retrospectiva, né, de toda a sua vida, de todos os desafios que todos nós passamos, porque cada um aqui tem uma história de vida, né, de superação. E quando você vence, né, e consegue aquele objetivo, aí você passa a ver que todo o processo, todas as dificuldades valeu muito a pena, não é verdade? Diferentemente se você conseguisse suas conquistas sem ralar, sem trabalhar, sem se superar. Né? Eu digo sempre, a vida ela não é uma linha reta, né? É altos e baixos. Né? Quantas vezes, tenho certeza que todos nós aqui pensamos em desistir em algum momento. Né? E se a gente tivesse desistido, hoje ninguém estaria aqui, né? Falando sobre os desafios, sobre o exame de ordem e sobre o trabalho realizado. Wilson,
mais uma vez, sabe que você pode contar com todos nós, né? Já faço o convite para você participar da comissão, né, Lucas? Com certeza. Para compor o nosso quadro, e agradeço desde já o seu testemunho, né, referente a tudo que nós traçamos, né, durante o exame de ordem, o trabalho de Lucas, de Everton, de Scarlett também, né, que é sempre presente nos exames de ordem. Então a gente tem uma equipe fantástica, e isso só mostra através do testemunho de Wilson, né, que dá certo e que vale muito a pena a gente todo domingo estar lá no exame de ordem. É verdade, Lucas? Os meninos falaram muito em estratégia. Eu acho que a principal estratégia hoje para quem faz um exame de ordem é conseguir lidar com as questões emocionais. O conhecimento jurídico ele é importante, evidentemente, Sim, claro. porque senão você não consegue resolver a prova, mas você conseguir se conhecer, autoconhecimento. Você saber onde você está pisando, você ter certeza de que você vai conseguir superar aquilo, é o mais importante. É o fundamental. Acho que é quase 50% da prova. Porque é unânime. Eu tô na comissão desde 2019. Acho que na sua primeira gestão enquanto presidente. Sim. E eu já visitei várias provas, várias fases nesses últimos anos. E sempre é engraçado que sempre a questão emocional é o que se evidencia. Porque a gente sabe que eles estão ali, que eles sabem. Até porque você só pode fazer o exame de ordem a partir do 9º período. No último ano do curso. Então, você passou 4 anos. Você venceu 4 anos de um curso de Direito. Então, conhecimento, eles sabem, eles têm. Mas lidar com o emocional, que é uma coisa que muitas vezes a gente não é estimulado é o mais importante. Você conseguir entender que ali é só mais um degrau. Você tentar, de fato, respirar, afastar a ansiedade. Se possível, eu lembro que durante a minha segunda fase eu estava tendo crise de ansiedade com falta de ar. Então eu precisei parar várias vezes a execução, e a gente sabe que é tempo, e respirar, tentar me acalmar. Então, assim, tudo flui. Tudo flui. Não importa se vai ser agora ou se vai ser depois, mas é lembrar que vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua hora. Eu gostaria aqui de registrar a presença de Cleberson, que é advogado de Bonito, nosso conselheiro da OAB Caruaru, Dr. Jorge Gonçalves, que é presidente da OAB de Garanhuns, Dr. Álvaro Vinícius, que inclusive acompanhou já a nossa comitiva no exame Sim. de ordem, Rafa Alves, Manuel da Casa Nova também, que inclusive é advogado, empresário aqui da nossa cidade, Jonathan Simões, que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor, Dr. Isaac Santana, que é advogado e reside na cidade de Toritama. Então agradeço, pessoal, a todos vocês pela nossa audiência, e também eu queria ouvir também Everton a respeito de sua trajetória também, Everton, para aprovação no exame de ordem, né, os desafios que você teve e até os casos que você de repente pode contar, né, dos seus colegas também que precisaram se superar para serem aprovados nesse exame. Presidente, a dificuldade ela existe para todo mundo. Como o Lucas bem falou, a gente está aqui para poder se superar a cada dia também. As minhas dificuldades, na verdade, eu acho que por isso que a comissão ela é importante, porque ela traz esse duplo viés. A gente tem as 2 fases na prova da OAB, né? A primeira fase é objetiva, com hoje 100 questões. 100 questões? 80. 80 questões. 80 questões. 100 foi na minha época. 100 foi na sua época. 80 questões, e a segunda fase, ela mais produção da peça e as questões discursivas, né? Mas aí a primeira fase, com o estudo que você tem na faculdade, ela fica próximo do que você consegue para ser aprovado, com seu estudo pessoal também. Mas aí exige aquela dedicação maior, porque tem as questões mais fáceis e tem as questões mais complexas, que precisa de um conhecimento doutrinário, jurisprudencial, às vezes um conhecimento mais um pouco refinado. Mas não é tudo isso.
E a segunda fase, ela puxa muito mais para a questão do estágio. Se você vem na sua graduação tendo um bom estágio, se você vem praticando o exercício que você vem fazer para a segunda fase, que é a peça, ela ajuda muito. Falando de mim, um pouco do que eu tive de vivência, eu comecei a estagiar no Ministério Público. Eu comecei até no 6º período na comissão, no estágio de execução criminal, né, lá da pena lá, né? A gente fazia a parte de progressão, regressão de regimes. Fiz também para o estágio do júri no Ministério Público. E aí, após 3 períodos no Ministério Público, eu fiz, não, eu já estou há muito tempo aqui no Ministério Público, eu preciso ter o conhecimento do que vai ser necessário também para mim, que é a parte da advocacia na parte defensiva, em defender os interesses dos réus ou dos autores nessa parte que o advogado exerce o seu mistério. Então, fui até para o EPJ, eu não tinha um escritório de referência para poder conseguir o estágio, tentei alguns, mas não consegui. E o EPJ para mim também, na época era o da ACES, né, que eu fazia a faculdade na ACES. Para mim o EPJ foi essencial na minha graduação também. Por quê? No EPJ eu aprendi a ter a visão que o advogado precisa ter, que é a da defesa, de buscar estratégia jurídica para a defesa daquela pessoa. Como eu estagiei na graduação inteira na parte de direito criminal, então eu estava do lado da acusação, eu estava do lado contrário aos interesses que a gente precisava para a prova da OAB. A gente vai para a prova da OAB, não vai fazer uma peça de acusação, a gente vai fazer uma peça de defesa. Na minha peça da segunda fase foi a peça de resposta à acusação. Quando eu peguei a prova assim que eu fiz, eu não acredito, é essa aqui, já estava meio caminho andado, já sabia qual era a peça, sabia fazer, já tinha prática no EPJ lá de fazer isso. E isso é a importância também do podcast que teve anterior, que foi falando das instituições, né, da importância para o estagiário, para o estudante, porque isso é importante demais para a segunda fase. São interligados os conhecimentos, né? Hoje a gente está aqui a comissão de estágio e exame de ordem, mas a atuação da faculdade para isso é essencial na formação do estudante. Então, assim, as dificuldades elas existem, né? Existem para todos. A maior dificuldade que eu enxergo hoje, para falar assim, foi o tempo. O tempo ele é fundamental para você controlar. Eu perdi 15 minutos do tempo tentando me acalmar para fazer a peça da segunda fase, mas foi os 15 minutos assim de meditação, de concentração, para poder engatar a construção da peça e seguir fazer ela de forma devida. A minha estratégia que eu usei na segunda fase foi não produzir rascunho assim, aquele rascunho efetivo. Eu fazia rabiscos. Eu começava como qualificação do juízo, o nome do autor, qualificação das partes, fatos, fundamentos e direitos, e aí fazia tópicos, bem rasos mesmo assim, só para me lembrar, e quando eu for construir a peça de verdade, eu ter aqueles tópicos ali essenciais para mim entregar a peça de forma devida. Eu entreguei a peça, eu acho que faltando 10 minutos para encerrar a prova. É incrível, porque eu nunca consigo terminar cedo. Eu não sei como é que as pessoas conseguem terminar 1 hora antes, 1h30 de prova antes. Eu sempre fico para os 3 últimos. Os 3 últimos que vão... Quando eu entreguei minha prova, Everton, foi justamente no último segundo. Era a fiscal do meu lado. Vamos, terminou o tempo, vai pegando já a minha prova. Exatamente isso. Eu não sei, o controle emocional, o controle do tempo, ele é essencial. Conhecimento jurídico, aí você constrói durante os 4 anos, 5 anos de formação jurídica, que aí você está prestando, né, é o seu conhecimento. Não adianta só passar nas provas lá da faculdade. Você precisa passar nas suas provas, nas suas práticas. Sim. É o seu conhecimento que está em jogo lá para você ser aprovado na prova da OAB e também ser aprovado, feito o presidente disse, no concurso público, para quem quer, seja numa entrevista de emprego, num trabalho, se você quer prestar serviço num escritório de advocacia, ou se você quer abrir o seu próprio escritório também, isso aí vai da vivência de cada pessoa. Isso. Mas a prova, ela é um divisor de águas, mas ela não é tudo. Ela é parte da trajetória das pessoas.
ela faz parte da construção e acredito que todos que estão aqui têm aquela marcada, aquele dia da aprovação, aquele dia dos bons resultados. E para quem, por acaso, não conseguiu a aprovação na primeira etapa, fruto dessa preparação, eu deixo uma mensagem positiva de que você pode conseguir, você consegue. Basta você aprender com seus próprios erros. Os erros são essenciais na construção do conhecimento. Então, eu na minha trajetória, eu acredito que foi 42 pontos na primeira fase. Nem foi uma coisa tão excepcional assim, mas foi o suficiente para passar. E na segunda fase eu nem sei o resultado, porque eu não fui nem olhar, só vi o nome aprovado. Aprovado. É o mais importante. O mais importante é estar na lista dos aprovados, Isso. Everton. Eu gostaria aqui de registrar a presença de Alexandre Agrelli, que é presidente da Comissão de Eventos da OAB Caruaru, Dani Maiana também, Eduarda Mirella, Nivânia Sobral, nossa vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, Nemésio Vasconcelos, nosso tesoureiro, Vinícius Xavier também, que já nos acompanhou na comitiva no exame de ordem, Vinícius que também foi ingresso, jurou recentemente no nossa OAB Caruaru, nossa vice-presidente Lúcia Cardoso, nosso secretário-geral Ranieri Coelho, nossa secretária adjunta Deise Vicente, ou seja, Juliana Farias também aqui está presente. Obrigado, Juliana. Uma grande quantidade de pessoas nos acompanhando e fico muito feliz com suas palavras, Everton, de motivação para os advogados. Eu digo sempre que no mundo já tem muito crítico, né? Está na hora da gente incentivar, né? Então, assim, quanto mais pessoas que incentivem as outras pessoas, é a corrente do bem. A gente consegue multiplicar isso, né? Infelizmente, a gente não vê, na maior parte das vezes, as pessoas felizes com o sucesso alheio, né? Então, tenho certeza que todos aqui têm alguma história de pessoas que não torcem a favor, mas a gente pega essa energia negativa, transforma em energia positiva, em motivação para ter os seus objetivos alcançados, que no caso desse podcast seria a aprovação do exame de ordem. E Everton falou sobre essa questão do exame, que quando você é aprovado, independentemente da sua nota, o importante é estar aprovado. Isso. Né? E aí, em seguida, você também não tem uma garantia de porque você foi aprovado em primeiro, em segundo, você vai ser o melhor profissional ou o segundo melhor profissional. Né? E assim, advogar requer outros atributos também, e por isso que a OAB Caruaru fornece a Comissão de Empreendedorismo Jurídico, várias comissões que nós temos, Comissão de Empreendedorismo, Comissão de Direito Digital, Comissão de PJE, Comissão de LGPD, várias. Então a gente já faz um convite aqui para todos que estão nos assistindo em participar das comissões. Para você ser membro de comissão, você precisa ser inscrito na OAB Caruaru, né? Não pode ter nenhuma penalidade ético-disciplinar, nem também estar em falta com as anuidades da OAB, mas também o estudante de direito ele pode fazer parte, e começou aqui na OAB Caruaru, né, no estado, em permitir com que os estudantes façam parte das comissões como ouvintes. Então é uma forma democrática para que o estudante ele possa entender qual é o trabalho que a OAB desempenha e ao mesmo tempo contribuir. Eu digo sempre que o estudante muitas vezes acha que porque eu sou estudante eu não tenho como contribuir, eu não sei como ajudar, eu não tenho um conhecimento ainda formado, feito um profissional, mas aí é que você se engana, porque muitas vezes o estudante ele está ali na academia no foco das discussões jurídicas, né? E muitas vezes essas demandas, esses debates que acontecem nas salas de aula, elas se transformam em grandes projetos numa comissão da OAB. E depois vira um evento, vira um congresso, um seminário. Então, por isso que é importante essa contribuição de todos, né, que têm interesse em fazer parte da OAB, né, seja Caruaru ou de outra subsecção, porque isso só fortalece a nossa classe dos advogados. E você, estudante, né, se Deus quiser, será em breve futuro advogado. Amém. Everton foi nosso ouvinte da comissão, ele começou como ouvinte. E na época tinha ele e hoje a doutora Ana, que é advogada também, que eram os dois ouvintes. E a gente sempre brincava na comissão que eram os membros mais ativos e participativos. Sim. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente vai se deparar com outros desafios, com outras questões. E a faculdade é um período muito específico. Então, eu já sou formada há quase 6, 7 anos.
Então, as vivências que os alunos estão tendo hoje já não são mais as minhas. Então, as minhas necessidades à época hoje não são as deles. Então, é importante porque a gente consegue construir dentro das comissões, dentro da própria OAB, o que o estudante precisa para trazer eles juntos. Até porque a OAB está junto da faculdade. Todas as faculdades são parceiras da OAB. Então, e a gente trabalha em parceria. Então, é importante que o aluno ele se interesse por estar na OAB, por participar das comissões, porque parece que... Eu tinha esse sentimento quando eu entrei na faculdade, que a OAB era uma coisa muito distante. Que a OAB tava... Eu só ia ter que me deparar com a OAB no dia que eu me tornasse advogado. Mas não. Ao longo dos 5 anos de curso, eu percebi como é fundamental a OAB junto. Então, eu vi a OAB junto nos congressos, juntos nas semanas de atualizações jurídicas que o diretório acadêmico da ACES, onde eu estudei, promovia. Então, você começa a ver o trabalho da OAB, você começa a entender a OAB, o trabalho do advogado. E estar junto é muito importante porque a gente começa também a pensar um pouco fora da caixa do advogado. Porque a gente monta minicurso, a gente monta palestra, a gente monta seminário. E tudo é construção. Então, pode ser que tenha um tema dentro da faculdade que a gente não esteja tão atento porque o dia a dia não nos permite determinadas construções ou divagações mais acadêmicas. E o estudante traz essa luz pra gente. Traz essa necessidade. Então, muitos projetos hoje, principalmente eu percebo dentro da comissão do jovem advogado, é uma construção não só da necessidade do advogado, mas daquele estagiário, daquele advogado que está ingressando agora na OAB, dele dizer o que é importante para ele, dele falar qual a necessidade que ele tem enquanto novo advogado, que já não é mais a minha, que já não é mais a sua, e que já não é mais as nossas necessidades de quando a gente ingressou. Sim. Nos quadros da OAB. Por isso é importante de toda hora estarmos reciclando com novas pessoas, com novas ideias. E eu gostaria aqui de registrar a presença também de Rosemary, de Riacho das Almas, uma grande espectadora nossa, sempre assídua. Ionara Maciel, deixa eu ver quem mais aqui, Robson Santana também aqui presente, Leidiane Clary também aqui presente. Fico muito feliz com a presença de todos vocês. E Lucas, fantástico o que você falou sobre a importância de sempre estar... Paulo Pimentel também aqui, advogado, sobre a reciclagem, né? Ou seja, novas pessoas, novas ideias, novas realidades, né? Para que a gente possa toda vez estar a par do que está acontecendo atualmente. Qualquer cargo de liderança, uma das principais, que eu sempre digo, uma das principais qualidades que você tem que ter é saber ouvir, né? Saber ouvir e dar oportunidade às pessoas, para que, de fato, todas elas possam trabalhar e contribuir para um todo, né? Para um coletivo. E o importante também de estar junto da OAB ainda como ouvinte ou na condição de membro especial é conhecer a própria estrutura da OAB. Porque a gente não vai ter tempo de conhecer a estrutura da OAB, o que faz um presidente de OAB, o que faz um presidente de comissão, por que tem tanta comissão, para que isso, para que aquilo. Você conhece a estrutura da OAB e a gente também conhece o nosso futuro colega. Sim. Porque, no fim, evidentemente que cada um entra na faculdade de Direito objetivando alguma coisa. Seja um concurso público, seja somente uma carreira mais acadêmica, seja a advocacia. Mas, no fim, eu acho que o sentimento de todo mundo que chega no fim do curso é passar no exame de ordem. Sim. Parece que quando... chega no 8º, 9º período, todo mundo eu quero fazer, ainda que não siga. Mas é você conhecer os seus futuros colegas. Você conhecer aquele profissional que vai trabalhar com você no dia a dia. Até porque no processo tem pelo menos 2 partes. Então, eu vou estar de um lado, você vai estar do outro, mas a gente é colega, a gente é amigo de profissão. E a gente vai se conhecer, então a gente vai ter uma inserção. A gente vai acessar de forma mais tranquila aquele outro advogado. Então, a gente vai se conhecer e você vai conhecer também outros advogados que podem, dentro do que você pretende da advocacia, lhe abrir outras portas, lhe levar para outros lugares. Então, é aquilo. Todo mundo segurando a mão, todo mundo se ajudando, porque ninguém faz nada só. Perfeito. E assim, é importante registrar que a OAB Caruaru tem aquele programa da visita, né, dentro da nossa sede da OAB Caruaru, para que a gente possa compartilhar sobre como é o trabalho de todos que fazem parte
da OAB Caruaru, e é uma parceria que nós temos com as universidades aqui da nossa região. É uma visita muito gratificante para todos nós. Tenho certeza que para os estudantes que conhecem a fundo qual é o papel da OAB, qual é o papel da OAB não só perante a nossa classe de advogados, mas também perante a sociedade, né? E como é a estrutura da ordem, né? Como diretoria, conselho, comissões, né? As ações sociais da OAB, as ações classistas também. E assim a gente tem comissões que são voltadas diretamente para a advocacia, por exemplo, Comissão de Prerrogativas da OAB Caruaru, que é presidida pelo nosso amigo conselheiro Dr. Diego Cândido, que faz um excelente trabalho, então focado justamente na defesa da advocacia, porque o advogado que milita, né, sabe da importância de uma comissão de prerrogativas ativa, né, no nosso dia a dia, porque não é fácil advogar, né, nós estamos sempre na trincheira para defender a sociedade. E quando o advogado ele é desrespeitado nesse exercício profissional, não é somente o advogado, não é somente a classe, a nossa classe, mas toda a sociedade. Isso. Então, por isso que o trabalho da OAB ele é muito completo, muito complexo, né? E precisa haver sempre a inclusão de novos colegas, porque qualquer instituição ela só é forte diante da adesão maciça, né, de toda uma classe. Isso. Não é, Everton? Perfeito. Perfeito, presidente. O senhor falou da trincheira, que Sim. realmente a OAB é a nossa última trincheira quando a gente precisa, mas tem uma frase que diz assim: na guerra você tem que conhecer quem está do seu lado. Isso. Que muitas vezes é mais importante do que ganhar a própria guerra. Então, exatamente. a gente se conhecer enquanto colega, a gente conhecer o profissional que vai chegar, a gente dar a oportunidade para aquele futuro colega, futuro amigo, é muito mais importante. Porque a gente também, além de vencer a guerra, a gente também se protege, a gente também se torna mais forte. E assim, essa sensibilidade, Lucas, que é uma característica da gestão da OAB Caruaru e de todos que fazem parte da nossa gestão, essa característica de servir, né, de se dedicar, de ajudar o colega. Até eu estava falando ontem de um filme que eu gosto muito, me identifico, que, salvo engano, é Até o Último Homem, que é sobre a Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que ele tem uma crença de não ter arma e ele foi para a guerra sem arma. Então, assim, foi diante da ideologia dele, né, ele acreditou nas convicções dele, né, teve que quebrar o sistema, ele enfrentou um desafio gigantesco, porque todos do exército eram contra isso, quem já viu a pessoa ir para uma guerra sem uma arma, né, mas diante das suas convicções, da sua ideologia, ele se manteve firme, que não é fácil, porque você está quebrando um paradigma, e quebrar paradigma não é fácil, porque todo mundo pensa de um jeito e você está pensando de um outro, então você já é automaticamente excluído e vai ter que ter um desafio em triplo, né, diante das dificuldades da vida. E no final ele conseguiu vencer a guerra, claro, com todo o seu pelotão, e conseguiu salvar vários soldados, né, sem uma arma sequer, né, acreditando naquilo, nas suas crenças. Então, assim, é isso que nos motiva, acredito eu, isso é o que nos une, né, essa nossa equipe, a comissão de estágio, todas as comissões, a diretoria, conselho da OAB Caruaru, em fazer uma sociedade cada vez mais justa, cada vez mais solidária, uma classe fortalecida, né, e apesar de todas as dificuldades que são inúmeras, a gente sabe, né, a realidade é muito difícil, né, mas a gente consegue humanizar essas ações da OAB Caruaru, inclusive com ações como essa de distribuir, parece coisa simples, mas é um chocolate no dia do exame, uma entrega pessoal, não é simplesmente colocando numa caixa e as pessoas passam e pegam o chocolate, não, é a entrega pessoal, né, de Wilson, de Everton, de Lucas, minha, de toda a nossa equipe, né, uma mensagem de boa sorte, né, um olho no olho, né, um abraço, um aperto de mão. Eu lembro que tem um fato que marcou muito, foi logo nos primeiros anos, acho que foi no primeiro e segundo ano que eu era vice-presidente, que um estudante desmaiou na entrada do prédio, né? Então, assim, e não foi uma vez só. Ele, nos outros exames, ele não conseguiu fazer o exame nesse dia que ele desmaiou, e no outro também ele desmaiou, então via que existia um problema emocional muito forte. E aí eu tive uma conversa com ele, assim como a equipe, e eu sei que eu pude, de fato, acompanhar, né, a aprovação dele
e a entrega da carteira da OAB. Então, ou seja, é muito marcante, principalmente para a gente também que faz parte da OAB, é acompanhar, né, essas pessoas que têm os seus desafios, que a gente se solidariza pela caminhada e no final consegue o seu objetivo. Aí eu queria justamente assim passar, agora a gente já está no finalzinho do nosso tempo, mas para encerrar o nosso conteúdo, agradecer ao Wilson Monteiro, nosso convidado. E Wilson, o espaço está aberto para suas considerações finais, para você poder falar um pouco mais sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. Enfim, né, já enfatizando e finalizando, queria deixar um recado principalmente para as pessoas, alunos e estudantes, né, que vão fazer a prova domingo. Tenham calma, né, vão bem tranquilo para a prova. Não é como diz o ditado popular, um bicho de 7 cabeças. Sim. Né, é uma prova tranquila. Como o colega Lucas falou, é uma prova emocional, né? Eu achei, na minha opinião, que a primeira fase é uma prova mais de estudo, de fato. E a segunda fase é muito uma prova emocional. Vão tranquilo. Não sigam o que eu fiz, né? Descansem, durmam. No outro dia, vão bem tranquilo para a prova. É uma prova que, na minha opinião, é 80% emocional. Você se tranquilizando, vai conseguir fazer uma boa prova, uma ótima prova e obter a aprovação. Se caso não consiga, tenha humildade para descer os degraus quantas vezes forem necessárias. Volte a estudar. 1 hora vai dar certo. Isso. 1 hora a aprovação vem. Obrigado, Everton. Everton não, Wilson. Desejo sucesso mais uma vez na sua caminhada. Conte conosco, Wilson. Agradeço de coração pelo seu testemunho, né, por compartilhar aí sua trajetória, sua história. E eu tenho certeza que ela não para por aqui. Terão muitas conquistas aí pela frente e conte sempre conosco. Eu que agradeço, presidente. Bom, passar agora para Everton Mateus, para as considerações finais. Everton, agradeço novamente por todo o seu trabalho, né, pela sua atenção com a nossa advocacia, com o carinho que você trata também as ações da Comissão de Estágio e Exame de Ordem. Eu digo, é uma dupla perfeita aí, Lucas e Everton, né, Romário e Bebeto, né, estão fazendo um grande trabalho. E com a palavra, Everton. Quero agradecer, presidente, pela oportunidade de estar aqui falando em nome de muitas pessoas que gostariam de compor também o quadro, que eu sempre tive o acolhimento do presidente da OAB e eu acredito que ele também é assim com todas as pessoas que ele procura. O presidente está sempre à disposição das pessoas, sempre de coração aberto. A gente precisa de pessoas assim, que sejam exemplo. E para os estudantes, eu desejo uma boa prova, concentração. Vai ser fruto do estudo que foi realizado, né, nesse longo dos anos, e que, como estratégia, né, que a gente já falou tanto aqui, tempo, concentração, esses são fundamentos essenciais. E a gente usa também outras estratégias de outros ramos também. Eu tenho um amigo que é corredor, que ele diz que usa uma paçocazinha como um suplemento para poder fazer a corrida dele. Aí, vê, isso aí é outra estratégia de outra coisa, mas isso aí é essencial para poder trazer nutrientes, trazer açúcar para o cérebro funcionar. Isso aí, para algumas provas que eu venho prestando, vem servindo também. Mas aí cada um utiliza açúcar, o chocolate da UAB também vai estar lá no dia da prova. Esse é famoso. Para fazer a prova, e uma boa sorte, uma boa prova mesmo. Espero estar lá domingo para poder entregar na mão de cada um também o chocolate e a mensagem de boa prova. Perfeito, obrigado Everton, parabéns pelo trabalho. Gostaria aqui de registrar a presença de Sara Cordeiro, André Ferreira, que é a nossa presidente da Comissão de Direito da Saúde e Direito Médico, Simone Guimarães, Anderson Coelho, Carla Macedo, muito importante a presença de todos vocês. E Everton... Carla foi nossa primeira presidente. Sim, a primeira presidente, perfeito. Exatamente, doutora Carla. Obrigado, Carla, pela sua presença, pelo seu trabalho também, que fez um grande trabalho à época como presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem. E aí, doutor Lucas Villanova assumiu a presidência. Então, assim, graças a essa colaboração de todos que fizeram sua contribuição na nossa subsecção, nas nossas comissões, a gente consegue fazer um trabalho como esse, né, um trabalho sensível como
Everton bem diz, e um trabalho feito com muito carinho, com muita dedicação, que não é só apenas entregar um chocolate, mas também olhar nos olhos e dar aquela mensagem motivacional para todos. Bom, e agora o nosso presidente Lucas Villanova. Lucas, obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Você é um exemplo a ser seguido por todos nós, né, de sensibilidade, de carinho, de lealdade, e eu tenho certeza que esse trabalho não vai parar por aqui, vai ter muita coisa aí em diante, correto? Amém. Correto. Quero agradecer, presidente, pela oportunidade. Eu sempre faço questão de pontuar que ter uma presidência de uma comissão não é... Tem sua parte muito boa, mas também tem a parte mais árdua. E é um trabalho de muita confiança. Eu tenho certeza que se eu consigo estar aqui, é porque o senhor confia no que eu posso fazer. Sim. Quero também agradecer ao Wilson por aceitar o convite, e a Everton, que é um parceiro na comissão. Ele, sempre que está chegando exame de ordem, ele manda, tá precisando de alguma coisa, quer ajuda em alguma coisa. Então, eu sei que se em algum momento eu não puder por alguma força maior, Everton toca o trabalho. Quero agradecer também a Scarlett, que, para além de ser uma grande profissional, é uma grande amiga, que é a nossa secretária, e Dr. Tiago, que também compõe a nossa comissão. É um trabalho feito de muitas mãos, é um trabalho executado com muito empenho e também com carinho. É algo que a gente diz assim, é algo simples, mas no final, para aquele examinando, tem um significado muito maior, sim, sabe? Porque, como a gente debateu, é um momento muito, muito pontual na vida do examinando. É uma coisa que a gente sabe que não vai se repetir, porque cada exame é uma experiência diferente. E mostra para ele que a OAB confia no potencial dele. E, de fato, a gente confia no potencial do nosso colega, do nosso futuro colega. Até porque, se ele conseguiu vencer anos de faculdade e tal, ele vai conseguir vencer o exame de ordem. Desejar também, de antemão, boa sorte a todos que vão prestar o exame hoje. Respirem, mantenham a calma. Calma é, como isso disse, 80% da prova. Ela não vai definir vocês, e eu tenho certeza que daqui a alguns meses a gente vai estar entregando a vermelhinha deles no juramento, que eu acho que é o maior presente para mim, enquanto presidente de comissão, é reencontrar todos os examinandos no juramento. Porque eu posso ter feito, assim, a coisa mais simples para eles. Até porque estudar é importante, praticar é importante, mas, assim, é você ver que tem um empurrãozinho ali, dizer assim, segura um pouquinho que vai dar certo. Exatamente. E poder ver o resultado. Isso, ver o resultado. Então, assim, é muito interessante mesmo quando chega no juramento, que a gente marca o rosto de cada um de vocês. Né? Não tem como a gente saber todos os nomes, mas o rosto a gente identifica. E aí disse, olha, eu acompanhei ali no exame de ordem, ou na faculdade, ou numa palestra que teve, e de repente está aqui no juramento e depois na entrega da carteira da OAB, como o Lucas bem falou. Então, assim, é bastante gratificante para a gente que faz parte da OAB. Isso. Obrigado, Lucas. Obrigado, parabéns presidente. Pelo trabalho, gratidão a todos vocês. Né? Tenho certeza que até o final do ano terão novas ações da comissão em prol não só do estagiário, mas também de toda a advocacia, daqueles que vão fazer o exame de ordem. E dou uma palavra para vocês agora, pelo horário aqui, acredito que o portão está prestes a abrir ou acabou de abrir. Então, se estiver assistindo no celular, então desligue já, entre no prédio, já começa a fazer a sua meditação, como o Wilson bem falou também, Everton, escute uma música antes, alguma coisa nesse sentido, para desconectar, esqueça os problemas, né? Problemas todo mundo tem, aqui todo mundo tem problema, você também tem problema, mas agora é o momento seu. Então, tente colocar todos os problemas para fora do prédio, para fora da sua cabeça, foque somente na sua prova. Como eu falei aqui, o Wilson repetiu, você é muito superior a qualquer tipo de prova. Então, isso é apenas um processo, faz parte de mais uma etapa da vida de vocês. Conhecimento vocês têm de sobra, senão vocês não estavam agora na segunda fase, vocês foram aprovados na primeira. Então, tenho certeza que a segunda fase vocês vão tirar de letra. E foi muito bem dito por Lucas, por Everton, por Wilson também. É uma prova emocional. Então, segunda fase é emocional. Conhecimento vocês têm, então tranquilidade. Faça primeiro, como Everton bem sugeriu, aquilo que você sabe. Vá para a prova discursiva, de repente. Depois você vai para a peça. E aí eu tenho certeza que ao final do dia,
vocês vão sair leves, com sentimento de vitória, vão acompanhar o gabarito preliminar e, se Deus quiser, vai dar tudo certo para que em breve vocês façam parte da nossa subsecção e nós iremos receber cada um de vocês com muito orgulho, com muito carinho, com muito entusiasmo, para que você continue nessa luta, né, pela justiça, que isso é o que nos move. Se você é advogado, se você quer ser advogado, a sua essência tem que ser essa, é lutar pela justiça. Tem uma frase que eu uso muito, que quando você encontrar o direito em conflito com a justiça, você deve lutar pela justiça, porque infelizmente nem sempre o direito é justo. E isso é que tem que ser a nossa baliza para trabalhar e defender a nossa sociedade e a nossa advocacia. Então, pessoal, que Deus ilumine vocês, boa sorte, sucesso, e daqui a alguns minutos, eu acredito que alguns já encontraram a gente no prédio do exame de ordem, na SES, né? Mas eu tenho certeza que nós estaremos lá para entregar o chocolate, dar um abraço e ser bastante contributivo na vida de vocês. Forte abraço e até a próxima, pessoal.